Olá, estávamos a ver na aula este exemplo em que eu tenho uma amostra, que neste caso são as notas dos alunos num teste de matemática, e eu, a partir destes dados, quero construir um histograma. Então, para isso, um histograma tem classes ou categorias e eu vou ter que dividir estes dados em classes. E esta divisão de dados em classes faz-se quando os dados são contínuos ou quando são discretos, mas muito distintos, que é o caso. Então, vamos usar o Excel para resolver este exercício. Eu já tenho este Excel preparado para receber os dados que eu vou precisar de calcular. Então, tenho aqui N, nesta célula vai receber o número de elementos da amostra, o mínimo da amostra, o máximo da amostra, a amplitude, o número de classes e a amplitude de cada classe. Depois aqui temos dados que vão ser necessários para fazer a distribuição de frequências e organizar os gráficos, os histogramas e os polígonos de frequência. Vamos começar pela dimensão da amostra. Coloco o cursor na célula em que quero que venha a aparecer o número de elementos da amostra. Clico em f de x, que é inserir função, e aqui nesta drop-down list vou selecionar a estatística e aparece logo uma função chamada contar. Se eu clicar em OK, surge outra caixa em que pede para dizer onde estão os dados. Então eu vou indicar com o rato, clico na primeira célula que contém dados, arrasto e sempre com o botão esquerdo para baixo, largo no último elemento, que neste caso é o B12. A2 a B12 é a minha tabela de dados e faço OK. Quando faço OK, automaticamente aparece o número de elementos desta tabela, que é 22. Eu vou precisar disto para as frequências relativas e para fazer todos os cálculos subsequentes. O mínimo desta amostra, há uma função que se chama mínimo, então f de x, eu aqui procuro o mínimo. O mínimo de quê? De estes dados, ok. Que é 7,5. A nota mínima foi 7,5. A nota máxima, eu agora, em vez de ir por f de x, já sei que a função máximo é dada, tem a nomenclatura de máximo. Então eu escrevo é igual, reparem, apareceu aqui na barra de fórmulas, é igual, e agora eu vou escrever máximo. E quando começo a escrever, dá logo uma sugestão daquilo que eu quero. Se eu clicar duas vezes, máximo, então agora só tenho que indicar também o intervalo de dados onde eu quero retirar o máximo, que é 16,2. Aqui a amplitude da amostra. A amplitude da amostra é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Então eu vou escrever é igual a 16,2, ou seja, é igual a esta célula, que este 16,2 que está na célula F2, menos o que está na célula E2. Enter. A amplitude é 8,7. Em relação ao número de classes, este número de classes é determinado em relação ao valor da amostra. E nós vimos que há um critério para estabelecer o número de classes que é igual a raiz da amostra. Se eu fizer aqui a raiz de 22, dá cerca de 4,6, arredondo para cima e dá o número de classes K, ou seja, o número de categorias em que eu vou agrupar estes dados dá 5. E no Excel como é que eu posso fazer isso? Introduzo aqui uma função, f de x, raiz, está aqui, raiz quadrada, raiz Q. Seleciono e faço OK. E qual é o número que eu quero extrair a raiz quadrada? É esta célula aqui, 22. Faço OK e aparece 4,69, por aí fora. Mas eu quero arredondar isto. Eu quero arredondar este número. Então, o Excel tem uma função que serve para arredondar para baixo ou para cima, e tem outras opções. Posso escrever a função, eu sei como é que se chama. Se não soubesse, eu podia ir por f de x e ia procurar. Ela chama-se arredondar, e reparem,
aparece logo todas as hipóteses que eu tenho do arredondar. Arredondar para cima. Escolho. Arredondar para cima de raiz de D2. Ou seja, de raiz de 22. E aqui, a seguir, reparem que a nomenclatura da função ainda exige um número de dígitos. Quer arredondar, mas com quantas casas decimais? Com 0. Não quero casas decimais. Quero ter o número de classe, é um número inteiro. Então, ponho 0 e carrego no Enter. Dá 5 classes. A amplitude de cada classe obtém-se dividindo a amplitude da amostra pelo número de classes. E arredonda-se para cima também. Então, eu vou fazer é igual a amplitude da amostra a dividir por o número de classes, Enter, e este valor eu vou arredondar para cima, com o mesmo racional de há pouco, arredondar para cima, clico 2 vezes, e quantos dígitos quero? Eu quero com um dígito, com uma casa decimal. Então ponho ponto e vírgula 1, fecho parênteses, e dá a amplitude de cada classe de 1,8. Então, eu sei que vou ter 5 classes, e eu posso já começar a preencher esta tabela. Vou chamar ou vou rotular cada classe com um número. Então, eu vou dizer que esta é a classe 1, esta é a 2, e quando eu escrevo uma série de números, o Excel sugere logo que eu quero fazer a sequência toda. Portanto, imaginem que eu tinha que escrever 100, de 1 a 100, podia usar este método, ou seja, clicar nos dois primeiros, depois, quando o rato se transforma numa cruz negra, arrasto para baixo. Qual é o limite inferior da primeira classe? Então, nós temos as notas entre 7,5 e 16,2. Portanto, na primeira classe, o mínimo é 7,5. Eu posso escrever é igual a este mínimo. Enter. E qual é o limite superior da classe? O limite superior da classe é o limite inferior mais a amplitude da classe. Então, eu faço é igual a este valor mais a amplitude da classe. Mas esta amplitude da classe eu vou precisar de somar a todas as células. E por isso vou fixá-la. Uma maneira rápida de fixar uma célula, ou de congelar essa célula para que ela não vá alterando os seus valores quando eu arrasto, é carregar no F4, vou carregar em F4, e reparem que ficou I2 na mesma, mas com um cifrão antes do I e um cifrão antes do 2. Eu poderia ter escrito isto à mão também, mas com F4 é automático. E então o limite superior da primeira classe é 9,3. E eu agora já posso arrastar para todas as classes. É claro que aqui a conta ainda vai dar 1,8 porque não há valor nenhum aqui. E sabemos que o limite inferior da classe seguinte é igual ao limite superior da classe anterior. Não é exatamente correto. Nós depois vamos trabalhar com menor para fazer as frequências acumuladas e o menor exclui o limite superior, ou seja, o 9,3 de facto já não vai entrar para a contabilização da classe 1. Se houvesse alguma nota em 9,3, esta nota iria ser englobada na classe 2. Então, o limite inferior da classe a seguir é igual ao limite superior da classe anterior. 9,3. E se eu copiar e arrastar, tenho aqui todos os limites inferiores, ou seja, eu tenho uma amostra, neste caso de 22 elementos, dividida em 5 classes, com os limites inferior e superior de cada classe. E agora o ponto médio de cada classe. O ponto médio de cada classe obtém-se da média destes dois pontos. Porquê é que eu vou precisar do ponto médio da classe? Para depois desenhar o polígono de frequências nos histogramas que passam pelo ponto médio de cada classe. É igual à média. Aqui poderia ir por f de x ou escrever média, com acento agudo, não é? No caso do Excel em português, é a primeira função, média. Clico 2 vezes e faço a média, arrasto
estas duas colunas, ou seja, clico na primeira e arrasto para a segunda e fecho parênteses e dá a média da primeira classe. É importante terem deixado uma linha aqui, porque para a construção do gráfico nós vamos precisar deste espaço. Então, vamos arrastar e o ponto médio de cada classe já está aqui calculado. Temos ponto médio é o ponto médio entre 7,5 e 9,3, 8,4, por aí fora. Vamos uniformizar todos estes dados e escrevê-los com uma casa decimal. Para isso, seleciono todos os dados que quero formatar com uma casa decimal e posso clicar aumentar casas decimais ou diminuir casas decimais. Eu aqui, como todos já tinham uma, ele aumentou uma, então eu vou diminuir outra vez para todos os números aparecerem com uma casa decimal. Agora vou querer construir primeiro a frequência acumulada absoluta da classe. A frequência acumulada absoluta de cada classe para a primeira classe é o número de elementos que caem nessa classe. Mas para a segunda classe engloba todos os elementos que já vinham da primeira classe e os da segunda. Para a terceira classe, engloba todos os elementos que vinham das duas classes anteriores e os dessa classe. Para a classe número 4, engloba todos os elementos que vinham das 3 primeiras classes, mais essa classe, e por aí fora. E é interessante para mim eu fazer isto desta maneira, primeiro, com a frequência acumulada absoluta, porque depois, para determinar a frequência absoluta da classe, ou seja, só os valores que caem naquele intervalo, basta-me diminuir um valor do outro. O valor da acumulada seguinte diminuo do valor da acumulada anterior e obtenho a frequência absoluta da classe. Mas vamos por partes. Vamos fazer primeiro a frequência acumulada absoluta desta classe. Então eu vou escrever é igual e vou usar uma função chamada contar-se. É igual a Há aqui uma contar-se. Há bocado usei uma função contar para dar o número de elementos da amostra. Mas eu quero contar com uma condição. Contar, qual é a condição que eu quero? É dizer que eu quero contar estes elementos tal que sejam menores do que 9,3. Para este caso. E depois que menores que 11,1, menores que 12,9 e por aí fora. E assim vou tendo as frequências acumuladas. Então clico em contar-se. Qual é o intervalo em que eu quero contar? É o intervalo dos dados. E quais são os critérios? Aqui é que há um truque. Eu tenho que escrever entre aspas, portanto, Shift 2 dá aspas, abro aspas e ponho o sinal de menor, que está ao lado esquerdo do Z, fecho aspas e tenho agora que carregar no i comercial, que é o Shift 6. É o izinho, o i comercial, que está em cima do algarismo 6 nos teclados portugueses. E agora sim eu clico em 9,3, ou seja, eu quero todos os números daquela tabela que sejam menores que 9,3. E fecho parênteses. Enter. Tenho 5 valores que são menores que 9,3. E aqui reparem que se houver algum 9,3 ele já não é incluído, porque eu não escrevi menor ou igual, só escrevi menor. Faltou aqui fazer uma outra coisa que é importante, que é, quando eu arrastar, aqui o intervalo dos dados também vai variar se eu não colocar F4. Então tenho que carregar, tenho que clicar no último intervalo da célula e clicar em F4. Aqui, nesta célula, e no A2 também F4. E eu tenho a certeza que os dados vão ficar fixos, ou seja, que o Excel vai sempre ler desta tabela. E agora sim posso arrastar. Reparem que já tenho aqui alguma informação. Eu tenho 8 alunos que têm notas abaixo de 11,1. Então sei quantos é que têm notas entre 9,3 e 11,1. É 8 menos 5, ou seja, só os que estão neste intervalo, 9,3, 11,1,
é a diferença entre as duas frequências acumuladas adjacentes, que é essa a conta que eu irei fazer aqui. Agora, a frequência acumulada relativa de cada classe eu faço dividindo a frequência acumulada absoluta pelo número de elementos. Então, escrevo é igual ao valor que me deu nesta célula a dividir por n. E vou fixar o n também, com F4. Enter. E agora vou arrastar para todos. Reparem que, como seria de esperar, quantos alunos têm notas menores ou iguais ao limite superior do intervalo? São todos. Portanto, 100% ou 1. A propósito, eu quero pôr estes dados em percentagem. Então, seleciono todos eles e clico em percentagem. Sem casas decimais. Se eu quisesse alguma casa decimal, bastava aqui aumentar ou diminuir neste ícone. Diminuir e aumentar. Agora, a frequência absoluta de cada classe, como eu estava a dizer há pouco, obtém-se diminuindo as duas classes. Para a primeira classe é ela própria, porque quantos alunos é que têm menor do que 9,3? São todos os alunos que, de facto, estão no intervalo 7,5, 9,3. Então eu ponho igual à própria classe. E as outras obtêm-se da diminuição da classe que está imediatamente à frente, da frequência acumulada absoluta da classe à frente, menos a anterior. É igual a esta célula menos esta célula. Enter. E agora eu vou saber para todas qual é a frequência absoluta de cada classe. Reparem que este somatório tem que dar os 22 alunos. E dá. Se clicarmos aqui em soma automática, Enter, dá 22. Só para conferir se não nos enganarmos em alguma introdução de dados. Finalmente, a frequência relativa da classe obtém-se dividindo a frequência absoluta da classe por n. A dividir por este 22 que eu vou fixar também, com F4. Enter. E vou arrastar para todos e vou colocar em percentagem. Aqui temos a frequência relativa de cada classe, ou seja, temos 23 alunos com notas inferiores a 9,3. Entre 9,3 e 11,1 temos 14% dos alunos e por aí fora, até ver que com notas boas tem uma boa percentagem de alunos também. E esta maneira de visualizar estes dados que falam que têm uma história em si, esta história é contada quando eu os começo a trabalhar. Ok. Vamos agora fazer o histograma da frequência absoluta de cada classe. E, para isso, eu vou arranjar aqui um artifício que é acrescentar mais um ponto médio a cada classe, imediatamente antes da primeira classe e imediatamente após a última classe. Por isso, pedi para deixar esta linha de intervalo. É igual, escrevo, é igual a este valor menos a amplitude. E vou arranjar uma outra categoria fictícia em que aqui neste valor, clico aqui, escrevo é igual a este valor mais 1,8, ou amplitude da classe. E vou marcar estas duas células a amarelo, para dizer que de facto não existem, apenas servem para desenho de gráfico. Faço inserir, gráfico, vou inserir um gráfico de colunas 2D, no Excel 2016 tem este aspecto. Nas outras versões do Office, por favor escolham este gráfico, colunas agrupadas 2D. Vou aqui afastar aqui para o lado o gráfico para nós podermos estar a ver os dados. Clico com o botão direito do rato no gráfico e vou a selecionar dados. Em selecionar dados, vou chamar este intervalo de dados, por exemplo, histograma. E aqui vou adicionar quais são os valores que eu quero colocar. Vou colocar, então, para nome da série, eu posso lhe chamar
a frequência absoluta da classe. E aqui em valores da série, eu apago o que lá está escrito e vou selecionar esta área, incluindo a célula imediatamente antes da primeira e a célula imediatamente após. Faço OK. Em termos de rótulos do eixo, ele automaticamente atribuiu estes rótulos de 1 a 7. Eu quero que sejam estes rótulos para identificar cada classe pelo seu ponto médio. Clico em editar e no intervalo do eixo vou selecionar todos estes valores, incluindo os outros dois, estes dois que não existem, mas que me servem para desenhar um gráfico com melhor aparência. Faço OK e aqui reparem que tenho estes pontos médios da classe. Agora vou transformar este gráfico num histograma. Primeiro posso começar por selecionar estas linhas e com o botão direito do rato eliminar. Depois, para já também não me interessa este nome histograma, eu posso selecionar o título e carregar no delete. Reparem, já ficou um pouco maior. Em relação aos eixos, interessa-me que os eixos sejam representados, então eu clico 2 vezes no eixo e surge aqui um menu em que eu posso escolher quais são as unidades, qual é o máximo e o mínimo. Interessa-me as marcas de escala. Marcas de escala eu vou selecionar a cruzar o eixo. Reparem que ficou aqui já estas marcas. E depois, aqui no preenchimento, eu quero uma linha a preto e mais grossa, com 1,5 ponto. Ficou mais grossa. E agora, como já tenho aqui este menu selecionado, cliquei no outro eixo e vou fazer exatamente o mesmo. Vou pôr 1,5 ponto de grossura da linha e vou pôr a linha preta. E o que é que me falta fazer aqui neste eixo? Falta dizer que o intervalo, aqui o timbre principal é a cruzar o eixo. E pronto, tenho aqui já, se eu vir, já tenho aqui 2 eixos e estes 2 eixos já estão divididos aqui assim com a minha frequência absoluta de cada classe. Clico numa coluna e ele selecionou as colunas todas. Clico com o botão direito do rato, vou a formatar série de dados. E no formatar série de dados, vou selecionar sobreposição de séries 100% e largura do intervalo 0. Enter. Reparem que já ficaram as séries, as barras coladas umas às outras. E eu agora quero que se veja a linha, esta linha de divisão entre as séries. Então, preenchimento e linha, e eu vou dizer que a linha de divisão é preta e a largura é 1,5. Enter. E reparem que já ficou as colunas separadas e com um aspecto de histograma. Aqui no gráfico ainda posso dar nomes aos eixos. Clico 2 vezes no gráfico e adicionar elemento de gráfico. Títulos dos eixos, eixo horizontal principal, e apareceu aqui o título do eixo, que eu vou chamar notas ponto médio da classe. Isto é a frequência absoluta da classe. Então vou selecionar o gráfico, adicionar elemento de gráfico, título, vertical principal e frequência absoluta. Vou escrever frequência absoluta. Vou colocar aqui o gráfico um pouco menor para desenhar um outro gráfico de frequências relativas. Então, para desenhar o gráfico de frequência relativa, eu posso fazê-lo a partir da cópia deste e selecionar, em vez de ser esta coluna da frequência absoluta, selecionar a frequência relativa. Então, clico com o botão direito do rato, faço copiar,
numa célula diferente faço colar, escolho aqui a primeira opção e em termos de dados, em vez de seleciono estes dados e vou arrastar para os dados ao lado. Em vez de selecionar a frequência absoluta, selecionei a frequência relativa. E pronto, reparem que aqui o eixo mudou para esta escala de frequências relativas. Mas tenho que fazer aqui algumas modificações, porque perdi aqui a formatação, o espaçamento e as linhas entre as colunas. Então, clico nas colunas e vou aqui, limite, vou pôr a preto e vou pôr 1.5, que era o que tinha. E aqui, em termos do eixo, eu quero que venha em percentagem. Então, vou aqui a este ícone de opções de eixo, vou a número e vou escolher a percentagem. Em relação à percentagem, não quero casas decimais. E, ok, clico numa outra área ou no Enter e falta-me aqui dizer que isto é a frequência relativa. E assim obtenho um gráfico de frequências relativas. Vou agora adicionar o gráfico da frequência acumulada absoluta e o da relativa. Primeiro vou ao da absoluta e depois o da relativa. E para isso eu vou ter que adicionar aqui, para efeitos gráficos, aqui um limite superior de classe fictício, que é igual a 9,3 menos a amplitude da classe, para ficar equidistante. Então, escrevo é igual a este menos a amplitude da classe, que é 1,8. Enter. Vou colocar a amarelo também, para me referir que isto é fictício. E agora vou posicionar o rato num outro local, onde quero que apareça o gráfico, faço inserir e coluna 2D. E então puxo o gráfico para o local onde quero e com o botão direito do rato vou selecionar dados, adicionar, nome da série e os valores da série. Vou pegar este elemento e vou selecionar os desta coluna, incluindo este elemento que não tem, para ficar um espaço ali. Faço OK. E em relação aos rótulos, vou querer selecionar estes rótulos. Reparem que já ficou. E OK. Neste novo gráfico, vou fazer tudo o procedimento idêntico ao do anterior. Vou aqui selecionar estas linhas horizontais e vou apagá-las. Delete. Ou então com o botão direito do rato excluir. Aqui não aparece nenhuma linha. Eu quero que haja uma linha preta e com 1,5 de espessura. Já está. E além disso, eu quero que haja aqui umas marcas a cruzar o eixo. Então, em marcas de escala, tipo principal a cruzar o eixo. E apareceu estas divisões. Como este menu já está selecionado, eu vou aproveitar e vou fazer exatamente o mesmo a cruzar o eixo para as outras. E não se vê nada porque está uma cor diferente, vou pôr isto a preto e com uma grossura maior. E pronto, já apareceu. Em relação aos nomes dos gráficos, eu vou chamar aqui a este eixo limite superior da classe. Então, adicionar elemento gráfico, título do eixo, horizontal principal, e apareceu aqui esta caixinha, que eu vou chamar limite superior de classe, e vou fazer o mesmo processo para este eixo. Adicionar elemento gráfico, título do eixo, vertical principal, apareceu o título, e vou-lhe chamar frequência acumulada absoluta. Em relação aqui a este espaçamento, eu quero que eles fiquem juntinhos uns aos outros e com
com divisões, com traços contínuos pretos a dividir. Então, com o botão direito do rato, seleciono a série e vou aqui formatar a série de dados. E no formatar a série de dados aparecem-me estas opções aqui, em que eu vou dizer sobreposição de séries 100% e largura do intervalo 0. Já está. Clico neste balde de tinta, vou dizer que quero que o limite seja preto e 1.5. E aqui tenho já o primeiro histograma da frequência acumulada absoluta. Para fazer o gráfico da frequência acumulada relativa, vou seguir o mesmo processo, vou copiar este gráfico, clico o botão direito do rato, copiar e colar. Em relação aos dados, é que eu já não quero que sejam os referentes ao absoluto, mas sim aos relativos. Então vou mudar aqui e reparem que também aqui o eixo alterou. Em relação aqui aos limites também ainda não estão formatados, então eu aqui no balde de tinta o limite eu quero que seja a preto e a espessura maior, 1,5. E pronto, temos aqui a frequência, mas em termos relativos. Vou alterar aqui este título, vou dizer que aqui a seleção é um bocado mais difícil porque ele está na vertical. Frequência acumulada relativa. Aqui mantém o limite superior de classe. Em relação aqui a este eixo, eu vou pô-lo em percentagem. Se eu clicar duas vezes, aparece aqui esta opção e há aqui uma opção que diz número. Número, eu vou escolher a percentagem, com 0 casas decimais. E nas opções do eixo, eu vou dizer também que eu quero que só que ele vá até 100%, ou máximo 1, 0, 1, Enter. Também podias escolher de quanto em quanto é que ele ficava espaçado. Vamos dizer, por exemplo, de 20 em 20. E pronto, tenho 0, 20, 40, até 100. Para não estar aqui a sobrecarregar muito também este eixo. Temos ainda a possibilidade de, a partir do gráfico da frequência absoluta, desenhar um polígono de frequências aproveitando este gráfico. O polígono de frequências é uma linha que une os pontos médios de cada classe e daí nós termos já calculado os pontos médios e termos facilitado essa tarefa. Então, para fazer esse gráfico, eu vou copiar o primeiro e vou colar o gráfico ao lado. E vou aqui para este lado para vermos melhor. Em relação a este tipo gráfico, a única coisa que há a fazer é clicar duas vezes no gráfico, abre esta caixa, mas eu não quero esta caixa, e alterar tipo de gráfico. Alterar tipo de gráfico para gráfico de linhas e vamos escolher aqui estas linhas com marcadores. Ok. Reparem que isto é um polígono de frequências, mas também me dava jeito que ele começasse aqui nesta classe fictícia e por isso é que a acrescentámos e fosse terminar ali abaixo no meio desta classe fictícia que também não existe, não é? Estas duas foram só para efeitos gráficos, como eu vos disse há pouco. Eu vou aqui dizer 0, vou aqui escrever 0. Aqui uniu por eu ter acrescentado nos dados aqui o ponto 0, já tenho aqui o meu polígono de frequências. Para o outro caso da frequência relativa, então vou copiar este gráfico, copiar, colar e alterar tipo de gráfico. Clico duas vezes, porque não tem aqui o menu do gráfico, mas se eu clicar duas vezes, aparece aqui o menu do gráfico.
E vou alterar tipo de gráfico e vou escolher o gráfico de linhas e esta quarta opção contada da esquerda. Ok. Aqui também me faltam acrescentar aqui 2 pontos para unir o polígono ao ponto 0 e aqui a ponto 0. Então basta ir aos dados e colocar 0 aqui, 0 aqui. Para eu me lembrar também que estes dados não existem, posso colocar estes 2 dados que eu acrescentei também com um marcador amarelo. O resumo desta aula: a partir destes dados iniciais fizemos a distribuição de frequências, montámos as classes, fizemos 5 classes, amplitude de classe 1,8, determinámos o limite inferior e superior de cada classe, o ponto médio de cada classe, depois a frequência acumulada absoluta, depois a frequência acumulada relativa e depois a frequência absoluta e a frequência relativa de cada classe. Construímos os histogramas das notas e o histograma correspondente, mas da frequência relativa. Fizemos o mesmo também para a frequência acumulada absoluta e a frequência acumulada relativa. E ainda, no final, construímos o polígono de frequências respeitante a cada um dos gráficos. Obrigado pela vossa atenção. Até já!